Ok, passemos ao estudo da lição número 1, a parte de quarta-feira, falando sobre a mulher sendo perseguida. Quando nós olhamos a história do povo de Deus desde o início do Pentecostes e vamos olhando na linha do tempo como eles se comportaram e quais as perseguições que sofreram, nós avaliamos que ser fiel é importante e que os cristãos que foram perseguidos eram genuínos em sua fé, não temiam nem mesmo a morte. Por isso se diz que devemos ser leais a Deus, fiéis até debaixo d'água, como um diamante verdadeiro. Um ourives, quando pega um diamante falso e um diamante verdadeiro, ele diz, não é tão difícil de descobrir se um diamante é falsificado, porque há pessoas que falsificam um diamante, fazem um diamante de vidro que parece um diamante verdadeiro. O que fazem os ourives ou os especialistas em diamante? Eles pegam os dois diamantes e colocam dentro de uma bacia de água. E é possível perceber o seguinte, o diamante falso, ele desaparece praticamente dentro da água. Mas o diamante verdadeiro, mesmo dentro da água, ele ainda conserva o seu brilho e é possível destacar os dois diamantes, qual é o verdadeiro. Podemos dizer que o cristão, ele também tem esse tipo de teste. Ele tem que ser provado e mesmo diante das piores circunstâncias, ele mostra que é um cristão verdadeiro. Aquele que desiste, esse não tinha amor nenhum por Jesus Cristo. Era apenas um cristão de conveniência. Ou seja, o momento era bom, a situação era adequada, então a pessoa era um cristão. Defendia o nome de Jesus, mas tão logo começou a perseguição, situações adversas, a pessoa então desiste e volta para a sua zona de conforto. A pergunta número 5 diz o seguinte, na descrição que o Apocalipse 12 faz da mulher, que é a igreja, fugindo para o deserto, ao ser perseguida pelo dragão, que é Satanás, o que aprendemos sobre o cuidado divino? Mulher fugindo, dragão perseguindo, e o que assim, percebemos do cuidado divino pela igreja. Vamos então, Apocalipse 12, versos 6 e 14 a 16. Diz assim, verso 6, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, e foram dadas à mulher 2 asas grandes de águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou de sua boca um rio atrás da mulher, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Mas a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então, para a pergunta, ao ler Apocalipse 12 e olharmos a perseguição e o tempo que a mulher foi perseguida, a mulher que é a igreja, como nós vemos aqui a providência divina no cuidado da mulher, que é a igreja. Resposta, esses versos falam que durante 1260 anos a igreja de Deus foi perseguida, mas Deus deu a vitória ao seu povo, cuidando, mantendo, protegendo da perseguição, tanto do poder papal, quanto dos governantes corruptos dirigidos pelo diabo. Então, houve uma proteção genuína da parte de Deus pelo seu servo. Daí, então, nós percebemos no Apocalipse 12, que quando diz assim, o dragão perseguiu e lançou um rio contra a mulher, para que fosse tragada a mulher pela correnteza. Mas a terra abriu a sua boca e engoliu o rio. Ou seja, mostrando como Deus criou uma providência para libertar a mulher que estava sendo perseguida. O profeta Daniel, em Daniel 7:25, mostrou a profecia dos 1260 dias ou 1260 anos, que os santos seriam perseguidos. Ali Daniel falou que um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que simbolizava justamente 1260 anos. A igreja seria perseguida e Deus estaria agilizando um livramento, como realmente aconteceu, como diz Apocalipse 12, verso 6, fugiu a mulher para o deserto, para um lugar preparado por Deus, onde foi alimentada pelo Senhor Deus. Ainda em Apocalipse 12, 14, diz que Deus deu para a mulher 2 asas como de águia, para que ela fugisse para o deserto. E para completar, Apocalipse 12, 16, diz que a terra ajudou a mulher, engolindo o rio, que seria a perseguição que a serpente lançara contra a mulher, contra a igreja. Essa perseguição aconteceu a partir do ano 538, pelas mãos de um imperador, e foi até o ano de 1798, quando durante esse período, homens e mulheres foram perseguidos por estarem ao lado da verdade bíblica, como na época da Reforma.
Então houve uma grande perseguição durante 1260 anos, foi chamada de a Idade Escura. Ellen White escreveu no livro História da Redenção, página 331, o seguinte: durante os 1260 anos, desencadeou-se a perseguição sobre os fiéis com maior fúria do que nunca, e o mundo se tornou um vasto campo de batalha. Durante séculos, a Igreja de Cristo encontrou refúgio no isolamento e na obscuridade. Fugindo pelos montes, nas cavernas, ninguém conseguia encontrar os cristãos, e assim foram protegidos. Foi o que João disse: a mulher fugiu para o deserto, saiu da vista da serpente. Quando o imperador Décio, ele reinava em Roma, ele resolveu exterminar a cristandade, acabar com o cristianismo, sem exceção alguma. Então ele decretou que todos os cristãos deveriam oferecer sacrifício aos deuses pagãos. Os que se recusassem seriam torturados para obrigá-los a negar a sua fé. Em toda parte do império levantou-se uma tremenda perseguição, mas os cristãos não eram encontrados em parte alguma. Deus os escondeu dos olhos humanos. Chegou até o momento de cristãos, assim, 200, 300 dentro de uma caverna, uma companhia de soldados passar na frente da caverna, e Deus então protegeu, não deixou aqueles homens enxergarem ali aquela igreja reunida. Por isso que se diz que o Senhor Deus ajudou a mulher. Enquanto os guardas estavam perseguindo a mulher, que seria a igreja, Deus estava protegendo. Até na África mostrou-se que alguns cristãos foram presos e colocados ali em estacas amarradas num sol de 50 graus. Do lado deles tinha um altar com uma jarra de água. O calor era insuportável, a boca secava a ponto da língua inchar. E aqueles soldados diziam: se alguém renegar a sua fé, é só estender a mão. E põe a mão aqui no ídolo, e então nós saberemos que você está desistindo dessa fé em Cristo e pode beber água à vontade. Então, nessa tortura, em que as pessoas olhavam a jarra d'água, em que a boca secava, o sol tórrido, o sol africano de 50 graus, aquelas pessoas ficavam em desespero olhando umas para outras. Foi nesse momento de desespero que uma pessoa, no meio de todos eles, começou a recitar em voz alta as seguintes palavras: esses são os que vieram de grande tribulação, tiveram seus vestidos, lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Eles nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem temor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes da água da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Vamos ficar firmes, meus irmãos. Diz que essa palavra foram tão abençoadas, que deu um ânimo tão grande àquelas pessoas, que pararam de gemer, e sorrisos tomaram seus rostos marcados pela dor, e na calma daquela prova houve então uma paz maravilhosa naqueles corações. Eles não mais gemiam, suportaram de forma ousada, corajosa, até que Deus providenciou uma libertação, e aquelas pessoas foram então libertas e fugiram para os montes. Deus está sempre atento às necessidades do seu povo. Ele não deixará que no futuro, quando houver uma nova perseguição, como vamos estudar em lições futuras, Deus não deixará que os seus filhos sejam assim torturados, porque o Senhor mesmo os livrará. Haverá intervenção divina. Sabe por quê? Porque Cristo já venceu e o diabo perdeu. Deus seja louvado por isso. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje. A igreja sofreu muito, 1260 anos de perseguição, mas virá mais pela frente. Nós confiamos no teu poder de proteção e nos entregamos em tuas santas mãos, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. A seleção das 3 mensagens angélicas é preciso tomar bastante atenção, porque tem muitas profecias, a gente vai citando e a gente vai captando aquilo que você vai aprendendo, e a cada dia a gente vai somando conhecimento para que haja um raciocínio lógico e de fácil compreensão. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.